Seja bem-vindo à semana da equipe que gera lucro. Meu nome é Carmen e eu vou te ensinar nesta série de 3 aulas como fazer a sua equipe gerar mais lucro, para que você possa ter resultados financeiros e também tempo livre para cuidar daquilo que lhe é mais importante. Eu tenho ensinado centenas de empresários sobre isto. Tenho ensinado gestores como você que aprenderam a importância de trabalhar o negócio em lugar de ficar trabalhando no negócio. Uma equipe, ela deve gerar resultados financeiros, independente do tamanho que a sua empresa tenha. Você merece trabalhar com uma equipe que traga lucro e não dor de cabeça. Já sei, parece bom demais para ser verdade. Eu também acharia isto se não tivesse visto com os meus olhos a transformação de tantos empresários e empresas que entenderam qual é o seu papel e passaram a fazer com que as suas equipes trouxessem mais lucro. Quando comecei o curso, a gente estava com 25% de faturamento em relação ao mês anterior da pandemia, né? E esse mês passado, assim, com essas pessoas, a gente já conseguiu dobrar isso, já foi para 50%, já estamos retomando aí o mercado. Eu sempre gostei de fazer as coisas sozinha, eu acho que só eu sabia fazer. Então, assim, eu sempre fiz tudo e deixava o pessoal sem fazer nada. E me sobrecarregava com isso. E quando eu chego aqui na minha empresa, eu chego hoje tão tranquila, porque eu posso sair ali amanhã, eu posso viajar, eu tenho certeza que a minha equipe vai dar conta. Nossa, eu só lamento você não ter aparecido na minha vida há 20 anos atrás. Porque se você tivesse aparecido, eu não teria sofrido tanto. E acho que eu só não acertei mais na minha equipe porque eu não te conhecia antes. Então foi abrindo horizonte, depois que a gente conheceu a Carmen e Vera, então começou a cair muitas coisas e muitas coisas novas começaram a aparecer na minha fábrica. E assim, a gente está deslanchando a fábrica, exatamente. Foi excelente ter conhecido você. Foi um marco para mim. Hoje eu sou outra Vera. A gente precisa saber fazer certo, que o risco é todo nosso, né? E a Carmen foi um divisor de águas para mim. Como? Contratando uma equipe de pessoas para a sua empresa que de fato te representem, pessoas engajadas com o seu negócio. Pois tem empregado que praticamente aparece só para receber o salário, de tantas faltas e atestados que eles têm, não é assim? E quando vem, ainda ficam enrolando, ficam nas redes sociais, ficam usando o celular escondido, eles chegam atrasados, fazem corpo mole. De fato, eles não estão nem aí com a sua empresa. Eles estão fazendo pirraça para ser mandado embora. E a gente vê muito isso. Eles não cuidam do local de trabalho, muito menos dos seus clientes. Eles quebram ferramentas, eles pouco se importam com a qualidade daquilo que eles entregam para você ou para o cliente. Pare agora de perder dinheiro. Chega, não é mesmo? Por isso, não contrate mais ninguém antes de ver esta aula, pois hoje eu vou te ensinar sobre os erros fatais que você comete ao contratar a sua equipe. E é por isso que existem algumas empresas que vão aos trancos e barrancos, e ainda mais quando o dono acaba levando o serviço para casa ou ficando até tarde para fazer aquilo que o seu funcionário não fez. Por quê? O que é que diferencia uma empresa que vai super bem de outra que vai aos trancos e barrancos? Seriam máquinas? Tecnologia? O produto? Eu vou te perguntar, não são as pessoas que operam as máquinas? Não são as pessoas que trazem a tecnologia? Não são as pessoas que fazem o seu produto? Pois é, são as pessoas que elas vão encantar o seu cliente ou são as pessoas que vão, perder a venda. E eu vou te perguntar, qual é o custo de contratar errado a sua equipe? De ficar contratando, dispensando, voltando a contratar? Será que você inclui esse custo no seu produto? Você sabe mesmo calcular quanto dinheiro que você está jogando fora quando você contrata errado? Essa é só a parte visível do negócio. São as rescisões que você acaba pagando e contratando de novo. Mas isso pode te custar muito mais caro para a sua empresa e para você. Pode custar algo que você jamais pode recuperar, incluindo todo o seu patrimônio, a sua saúde, o seu tempo, a sua família, os melhores anos da sua vida, fazendo o trabalho que era para eles fazerem. Você vai fazer isso até quando? Até quando você vai suportar? E sabe o que os empresários fazem nessa situação?
Eles se queixam. Isso não vai resolver seu problema. Mas tudo bem, você é quem vai ficar até altas horas trabalhando para finalizar as tarefas, ou até mesmo aos finais de semana, trabalhando no operacional, no negócio, sem tempo, cansado demais, na hora de fazer o estratégico. Na hora que você tem que estar ali pensando na sua empresa, você está exausto. Você conhece essa história? Quanto mais a minha empresa cresce, mais problemas eu tenho. Meus problemas aumentam e eu vou me tornando escravo da minha própria empresa. Isso vira um ciclo. Até quando? Por quê? Pensa comigo, se é você quem abre as portas da sua empresa e contrata cada pessoa em sua equipe, está em suas mãos mudar todos os seus resultados. Concorda comigo? Você contratou, você pode mudar essa história. E a única forma efetiva de você resolver é atuando ali no início, na contratação, na porta de entrada, pois de nada vai adiantar você ficar enxugando toda uma sala se a torneira estiver aberta. Isso não é inteligente. Você quer arrumar a casa, mas continua entrando gente ruim. Isso não vai funcionar. Porque daí você faz o quê? Você contrata e fica, uau, torcendo para essa pessoa dar certo. Que método é esse? Eu conheci um empresário que ele usava o método roleta russa. Ele contratava e se desse certo, ok. Se não desse certo, rua, mandava embora, pagava a rescisão, pagava os direitos, saía dispensando. E acredite, nunca dava certo. Quando eu o conheci, a pessoa que estava na sua empresa há mais tempo eram 9 meses. E se ninguém prestava, aí eu pergunto, por que foi que ele contratou? Sem resposta. Claro, os empresários, eles não conseguem me explicar por que eles contratam pessoas tão ruins. E você? Você tem contratado gente ruim? Você sabe me explicar por que você contrata gente ruim? O outro aluno, ele encontrou dezenas de bisnagas de silicone espalhadas em toda a sua empresa. Sabe por quê? Porque quando você começa assim a apertar a bisnaga de silicone, ela é mais fácil de usar. O início é uma beleza. Depois ela vai ficando grossa, dura, difícil para sair. E o que é que eles faziam? Abandonavam em qualquer lugar da empresa e pegavam outra, novinha, fácil assim, sem controle nenhum. E aí ele pegou todas as bisnagas que ele achou e colocou em várias caixas. Ele ficou com tanta raiva, que ele mandou todos embora. E isso só fez com que aumentasse ainda mais o prejuízo. E assim era a sua empresa. Os empregados deixavam IPIs espalhados por todos os lugares. Eles não usavam, não cuidavam e eles ficavam literalmente jogados. Assim eram com as ferramentas. Elas saíam para ir para as obras e nunca voltavam. E os funcionários sempre tinham uma ótima desculpa, que esqueci, que não dava, que passou, que aconteceu. Mas quem fica com prejuízo? Quem fica com prejuízo? Você certamente já ouviu falar que 1 em cada 4 empresas fecha antes mesmo de completar 2 anos. Essas são as estatísticas do Sebrae. E este dado, eu nem diria que ele é tão completo, porque tem muitos empresários que eles não fecharam, eles abandonaram as suas empresas, perderam totalmente as rédeas dos seus negócios. Se você está num dos nossos grupos de WhatsApp, você sabe do que eu estou falando. Você já deve ter visto muitos relatos assim, de empresários que perderam tudo, até mesmo a vontade de continuar trabalhando. E você quer ficar de qual lado? Você quer ficar do lado das empresas que crescem ou das empresas que fecham as portas? E talvez a minha história se pareça com a sua. Os meus pais sonhavam que eu arrumasse um bom emprego, mas eu queria mesmo era ter liberdade de tempo e dinheiro. Esse era meu sonho. E sabe o que eu fiz? Antes mesmo de eu terminar a faculdade, eu já tinha uma sala alugada e estava com toda a documentação lá no contador para abrir a minha empresa. Eu queria fazer tudo correto, eu queria fazer tudo certo para que eu pudesse ter muito sucesso no meu negócio. E eu abri a minha própria empresa em agosto de 1992. Eu tinha esse sonho, mas o sonho era diferente da realidade. Na realidade, eu tinha que trabalhar muito. Eu trabalhava à noite, eu ficava exausta, cansada.
estressada e por mais que eu me dedicasse, eu não dava conta de fazer um bom serviço. Eu tinha que vender, tinha que entregar, tinha que fazer e o trabalho seguia e eu não tinha dinheiro para nada. Eu vendia o almoço para pagar a janta, ou seja, eu não podia parar nunca. Parava, ficava sem o jantar. Mas aí chegou um momento que o serviço era tanto que eu fiz o seguinte, contratei uma menina para me ajudar. E eu estava muito orgulhosa, foi minha primeira contratação, mas demorou para eu perceber que aquela menina toda sorridente, toda amável, desviava dinheiro do caixa. Isso mesmo. E ainda me mostrava aqueles presentes que ela tinha recebido, até o momento em que eu tive certeza de que o desvio era mesmo do meu caixa. Eu fiquei tão decepcionada que eu não sabia o que fazer. É uma situação assim, a gente nunca está preparado para passar. Eu não imaginei que uma pessoa que eu contratei para me ajudar fosse me roubar. É difícil acreditar que essas pessoas todas sorridentes, com tanta naturalidade, né, estivessem fazendo algo assim. Eu fiquei muito frustrada logo com o meu início de empresária. Eu achava que escolher bons profissionais, era um privilégio das grandes multinacionais. E assim eu acabava contratando, sabe quem? Pessoas indicadas, amigos, parentes, ou então aquelas que estavam assim desesperadas, necessitando de um emprego. Nossa, como eu adorava contratar essas pessoas que precisavam de ajuda. Nada contra esse tipo de contratação, mas é que muitas vezes não era assim uma relação muito profissional no dia a dia. E depois, dispensá-los era algo que ia se arrastando dia após dia. Eu não tinha coragem, eu não sabia como é que eu ia fazer para dispensá-los e simplesmente eu explodia de raiva quando eu via que nada estava dando certo e aí eles produziam um pouquinho mais e eu achava que tinha resolvido o problema, mas era só eu virar as costas e adivinha, o serviço parava. E esse era um ciclo e ainda assim eu não conseguia tomar uma decisão. Eu sabia que eu estava me prejudicando, mas eu não conseguia decidir, eu não sabia como falar. E uma empresa precisa ter lucro. Essa é uma das funções da empresa, porque foi investido um capital e esse capital tem que dar retorno. Ficar com dó das pessoas não vai ajudar, porque você precisa pensar em todas as demais pessoas que dependem do seu negócio e também você precisa ter dó de você, não é mesmo? Eu sempre almejei ter liberdade financeira e tempo livre. Eu acabei me tornando uma ótima funcionária. Eu era a primeira a chegar, a última a sair, mas eu era de fato uma péssima empresária. E rapidamente o meu sonho foi virando um pesadelo, pois eu já não sabia mais executar o trabalho, não dava tempo. Eu tinha mais clientes do que eu conseguia entregar. Eu simplesmente fiquei doente, eu esqueci de mim mesma, eu esqueci da minha vida pessoal. A minha vida era trabalho, não importasse o dia. E eu comecei a rodar noites trabalhando doente. Eu não sabia o que era férias, eu não aproveitava os feriados, eu simplesmente trabalhava. Nem passava pela minha cabeça que as pessoas que eu contratei deveriam gerar lucro. Eu pagava as contas, era isso que eu fazia, gente. O dinheiro era suficiente para pagar tudo? Uau, excelente! Eu vivia era pendurada no limite especial, porque quase nunca dava. E eu adorava, porque como empresária eu tinha altos limites. Só que o que eu estava fazendo? Eu tirava o dinheiro de um banco, passava para outro banco, cobria aqui, desvestia ali. Isso não funcionava. Mas eu achava, a vida de empresário é assim, né? Deve ser assim mesmo. Então eu pegava o meu cheque especial, parcelava ele e começava a usar outro limite de financiamento. E isso não me assustava. Eu pensava, um dia tudo vai funcionar e aí todas as contas estarão pagas. Será? E eu vivia nessa loucura, totalmente estressada, nunca tinha tempo e não aproveitava nada da vida. E às vezes é assim que acontece. A gente tem que chegar lá no fim do poço para poder começar a enxergar as coisas diferentes. Não espere você chegar no fim do poço para você começar a enxergar as coisas diferentes. Veja a minha história. Ela se passou lá no ano 2000, o Réveillon do Milênio. Algo incrível, estava sendo noticiado por toda parte. Você ligava a televisão e lá estava o Réveillon do Milênio. E eu, desta vez, eu fui viajar. Fui para um hotel bacana, mas chegando lá, o que foi que eu fiz? Espalhei no quarto todas as entrevistas que eu havia feito para uma importante empresa, né, uma multinacional, recém-chegada na minha cidade e eu tinha que trabalhar. E, infelizmente, essa era a minha realidade. Eu nunca viajava e quando viajava, o trabalho ia junto.
E acredite, eu tive uma brilhante ideia um pouco antes de eu viajar. Dessa vez eu comprei um mini gravador. Talvez você nem saiba do que eu estou falando, mas muito antigamente existia algo que se chamava gravador. E não é esse que você conhece que fica no celular. Ele não era um ícone, ele era algo físico. E você tinha também que comprar as fitas para gravar. Era gravador e fitas para gravar. E acredite, eu achei que assim era a forma que eu tinha para ganhar tempo. Porque eu gravava todos os laudos das entrevistas neste mini gravador. E quando terminou o feriado, que eu passei o tempo todo lá fazendo isso, a minha equipe, quando eles viessem para trabalhar, era apenas digitar os laudos. Eu entregava tudo pronto para eles. E dessa forma o serviço rendia. Não é uma ideia brilhante? A parte que não deu certo, e eu vou te contar essa parte também, foi que depois de ter passado todo o feriado trabalhando, inclusive perto da meia-noite, eu cheguei no escritório e lá eu tinha 3 pessoas que trabalhavam comigo na época. Mas então eu me dei conta que eu tinha apenas um gravador. Toim! O que aconteceu? Se uma pessoa estava digitando, as outras tinham que ficar esperando. Essa foi uma beleza de ideia e eu não tinha pensado que isso iria acontecer depois. Em vez de eu ganhar tempo, eu perdi tempo. Mas este Réveillon foi transformador. Foi um marco na minha forma de ser empresária. Porque como não tinha o gravador e o prazo estava acabando, as meninas, elas começaram elas mesmas a fazerem os laudos, a criar os laudos, em lugar de ficar digitando. E sabe de uma coisa? Nesse dia eu descobri que elas faziam muito melhor, mais rápido e com mais qualidade do que eu fazia. E eu gastei todo o meu feriado fazendo. Sim, a sua equipe pode fazer muito melhor do que você. Acredite em mim. Eu era a própria líder Branca de Neve. Conhece esse estilo? Aquela que cuida dos anões, penteia os anões, faz a barba dos anões, manda os anões para a mina ir trabalhar. E quando eles voltam das minas, sabe o que eles são? Anões. E aí eu colocava eles para dormir, os anões, fazia sopa, cuidava, dava tudo pronto. E quando eles acordavam, eles eram anões. E eles passavam a vida toda sendo anões. E isso acontecia com a minha equipe, eu não deixava a minha equipe trabalhar. Eu achava que eu deveria fazer o laudo, porque essa era uma tarefa muito importante. E eu deixava a tarefa de ficar digitando os laudos para a minha equipe. E quanto mais eu fazia as tarefas que eu achava que eu tinha que fazer, mais a minha equipe ficava frustrada. Isso mesmo, eles não gostavam de ficar digitando os laudos, eles tinham capacidade para muito mais. Eu descobri que as pessoas, elas iam embora da minha empresa, não era porque a minha empresa era pequena, mas era porque eu não deixava as pessoas crescerem. Isto mesmo, eu queria fazer tudo, eu queria abraçar tudo, eu achava que elas não iriam ter capacidade ou não iriam dar conta do que faziam. E eu ficava me matando, fazendo almoço para os anões, jantar para os anões, cuidando dos anões. Eu não deixava ninguém crescer. Eu queria entregar tudo pronto para que as meninas pudessem fazer apenas o operacional. Confie na sua equipe, eles querem crescer e quando você dá esse espaço, você pode se surpreender. Se você levar desta aula apenas essa sacada, você pode transformar toda a sua empresa, toda a sua realidade. Acredite em mim, as pessoas querem crescer. E eu pensei, uau, eu também posso crescer, eu vou crescer como empresária. Eu já havia feito faculdade, graduação e até mestrado, mas ninguém nunca me ensinou sobre como ser empresária. Em geral, os professores que a gente tem nos cursos de pós-graduações não são empresários, eles não têm a menor ideia de como é a rotina de uma empresa. Eu levei anos caindo, levantando, pagando caro para que eu pudesse ter esse aprendizado que eu acabei de te passar. Eu descobri que era necessário selecionar com cuidado quem é que você vai trazer para sua empresa, mas que também, além da seleção, eu preciso abrir espaço para que essa pessoa possa contribuir na minha empresa. Todos que trabalham precisam trabalhar.
Seja por dinheiro ou talvez até por uma necessidade pessoal, uma necessidade de realização, não sabemos, mas todos precisam. Por que eu deveria trazer qualquer pessoa para a minha empresa? Por que eu não poderia escolher quem eu trago para a minha empresa? Nesse momento, eu parei de acreditar que os meus resultados era culpa da minha equipe, do governo, da situação, de tudo, menos que fossem minha responsabilidade. Neste momento, eu comecei a entender qual era o meu papel enquanto empresário. E foi então que eu criei um método para trazer as pessoas e que definitivamente me permitisse acreditar nas pessoas que eu havia contratado. Essa mudança de pensamento começou lá no Réveillon do Millennium. E desde então foi se aprimorando e se adaptando a diferentes tipos de negócios. E finalmente eu pude ter a tão sonhada liberdade de tempo e dinheiro. E em 2012, sabe o que aconteceu na minha vida? Eu vou te contar. Contrariando todo o ditado popular que diz que o negócio deve estar sempre sobre os olhos do dono, eu fiz as minhas malas e eu fui lá pro distante continente da Oceania. Quase nem falamos desse continente, não é mesmo? De tão longe que ele fica. Pude realizar meu sonho de fazer um intercâmbio na Nova Zelândia. São muitas horas de voo e uma experiência mágica. Atravessar o mundo, estudar, conhecer vulcões, conhecer lugares incríveis, caminhar nas ruas onde filmaram Crônicas de Nárnia, onde filmaram O Senhor dos Anéis. Meu Deus, é uma experiência indescritível. Eu cresci enquanto ser humano e também enquanto empresária. Sabe por quê? Porque morando assim, distante desse jeito, com um fuso horário totalmente doido, que me deixava um dia atrás do Brasil. Isso mesmo, eu ia dormir e as pessoas na minha empresa estavam acordando e chegando para ir trabalhar. Nós tínhamos esse fuso horário que não me permitia acompanhá-las tão próximo. E eu precisei confiar. E a empresa, na minha ausência, produziu um resultado ainda maior do que quando eu estava lá no dia a dia pegando no pé das meninas. Exatamente um faturamento 37% mais alto do que a média que apresentava quando eu estava lá trabalhando com elas todos os dias. Acredite, a sua equipe pode fazer muito melhor do que você imagina. E você não precisará esperar 12 anos para conhecer essa metodologia, pois eu quero te ensinar o máximo possível do que eu aprendi nesta semana em nossas aulas. Eu descobri que eu podia sim ter mais liberdade de tempo e realizar meus sonhos, pois podia contar com uma equipe engajada e produtiva, e mesmo quando o funcionário treinado se desligava, porque um dia eles vão embora, a produtividade se mantinha, porque tinha um processo que eu atraía e selecionava novos profissionais. Eu passei a ter tempo até mesmo para estar aqui gravando este vídeo para você. E agora que você já conhece a minha história, fique comigo para continuar aprendendo os erros fatais que muitos empresários cometem ao contratar a sua equipe. Eu vou te ensinar nesta aula alguns dos erros mais comuns ao compor uma equipe. E se eu tivesse acesso somente a este conhecimento quando eu comecei a minha empresa, com certeza eu teria alcançado meus resultados, em muito menos tempo. Antes de eu começar, deixa eu só te explicar por que a forma tradicional não funciona. Porque muitas vezes nós fazemos a contratação por pena, por dó, ou mesmo por pressão. Pressão até mesmo da família, pressão do tempo, pressão dos clientes, e a gente contrata pessoas que não deveriam ter sido contratadas para executar determinadas tarefas, gerando um grande estresse, e isto não vai funcionar nunca. Por isso, eu vou começar justamente por este erro fatal. E, por favor, cuidado, porque às vezes, mesmo sabendo que é um erro, a gente cai de novo e cai de novo no mesmo erro. A gente insiste em achar que desta vez vai dar certo. Será que vai dar certo? Acho que não. O erro é o seguinte: atender pedidos de parentes, familiares, clientes, sem ter feito uma avaliação criteriosa com a vaga que está em aberto. Pois às vezes a gente contrata uma pessoa para executar uma função que não tem nada a ver com essa pessoa.
pessoa. E às vezes, até mesmo por ser parente, a gente vai e coloca o parente para liderar uma equipe. E a equipe acaba tendo mais conhecimento do que esse parente que está como líder. Você acha mesmo que isso vai funcionar? Será mesmo que dar um emprego de balconista em uma loja de roupas para um rapaz que está prestes a se formar em engenharia mecânica, engenharia eletrônica, não importa. Você acha que isso é ajudar o rapaz? Às vezes, falar não ajuda muito mais do que falar sim. Porque se você falar não, sabe o que vai acontecer? Ele vai procurar um emprego lá na área dele. Ele vai crescer, ele vai se transformar no engenheiro. Em lugar de ficar perdendo tempo fora da área e depois vai fazer o quê? Vai colocar o diploma na parede, porque ficou o tempo todo trabalhando na loja da tia. Isso não ajuda. Tirar os seus filhos da escola para trabalharem com você, você não tem esse direito. Não faça isso com seus filhos, por mais que eles te peçam. Ou ainda, você acredita que seus filhos, eles irão continuar os seus negócios? Talvez seja possível que eles tenham as características para trabalhar na sua empresa. Mas pensa comigo, lembre-se, eles são seus herdeiros por direito, mas não necessariamente eles vão ser os seus sucessores na sua empresa. Eles vão precisar conquistar esse direito para não ficar sendo o filhinho do dono, entende? Tem muito empresário que eles formam toda uma equipe com parentes, com amigos. Ai, meu Deus, olha o resultado, dá uma olhada aqui, gente. O resultado da diária, da sua diária. Ah, já, né, Agostinho? Ainda bem que eu já ganhei o suficiente hoje. Da chave do carro aqui também, quem vai rodar com 02 agora sou eu. Não, peraí, Agostinho, você não pode tirar o carro do turco assim, não. Onde é que tu já viu pra empresário essa expressão não pode? Tem nada que o empresário da empresa não pode, não, filho. Que justiça seja feita. O turco que tá apanhando muito mais grana pra nossa empresa, tá legal? Olha, Agostinho, o Paulão tem razão, né? Você que devia ficar parado. Eu vou considerar a opinião de você da seguinte maneira, eu vou jogar no lixo. Sim, eu vou rodar com o carro. Agostinho, pelo amor de Deus, Agostinho, de onde é que eu vou tirar meu dinheiro? Você pede a teu pai. Pede a teu pai, foi teu pai que botou essa infelicidade nesse quebra-mão lá na rua. Empresariado já tem que pagar carga enorme de imposto, ele tem que lidar com a arbitrariedade. Pois é, adoramos assistir A Grande Família, não é mesmo? Mas e no dia a dia? Como é que fica uma empresa somente com parentes, amigos e vizinhos? E depois de um tempo, você vai aprender a diferença de um ex-funcionário com um ex-parente. Porque você vai se ver numa situação ruim, porque não existe ex-parente. Você vai ter que conviver com eles nas relações familiares, nas festas, nos velórios, nos aniversários. Pense bem, eu não estou dizendo que não é para você contratá-los, não é isso. O que eu estou te sugerindo é que você faça uma avaliação com tudo aquilo que você aprendeu aqui nesta aula e que ainda vai aprender durante a semana. Avalie essa pessoa, avalie se realmente essa é a pessoa que a sua empresa precisa. Porque senão, como é que você vai poder dirigir o contrato de trabalho? Já pensou na hora de aplicar uma advertência? Eu tive um aluno que ele me contou que a mãe dele não estava mais falando com ele, sabe por quê? Ele mandou o irmão embora, simplesmente porque o irmão não trabalhava, não fazia nada. Essa é uma história real, poderia parecer uma piada, mas não é uma piada. Muita gente se vê numa situação muito difícil na hora de fazer o desligamento de um amigo, de um parente ou algo assim. Não é melhor, se você falar francamente, diga para a pessoa, olha, eu acredito que para você seria melhor buscar uma oportunidade na sua área. Você é estudante de engenharia, procure algo onde você possa desenvolver a sua carreira, porque aqui na loja de roupas da titia, talvez não seja um bom lugar para você crescer. Mas uma coisa eu garanto. Pior que contratar parente é dispensar, porque você vai continuar encontrando com ele, você vai encontrar em todos os eventos sociais da sua família. Lembre-se, não existe ex-parente, só existe ex-funcionário. E essa não é a forma de você economizar, essa é a forma com a qual você pode levar a sua empresa para a bancarrota. E tampouco você vai economizar achando que pode contratar MEI, PJ, a menos que a sua empresa seja um salão de beleza. Isto não é possível, isto não pode ocorrer. Somente salão de beleza, eles podem contratar um MEI. Isso é recente, é desde 2016. Nenhuma empresa mais pode contratar um MEI sem correr um alto risco. Não tem jeito. Também não dá para você contratar diarista, freelance,
Esse tipo de contratação tem um alto risco para a sua empresa. Você pode perder todo o seu patrimônio por fazer essa contratação. Não existe diaristas que trabalhem para empresas, para CNPJ. Somente empregados domésticos. Somente eles é que podem ser diaristas. E ainda assim com muita cautela. Outro dia me perguntaram sobre como que eu posso fazer para dar uma advertência no MEI. Porque ele estava faltando muito, sem avisar, sem justificativa, deixava suas ferramentas todas espalhadas. Você já sabe a resposta. Não tem como, isso não é possível. Eu não posso dar uma advertência no MEI. Ele é um empresário. Nesse sentido, você não está dirigindo o contrato de trabalho, porque nem sequer existe um contrato de trabalho. O contrato é entre duas empresas. Sai totalmente da esfera trabalhista e vai para a esfera civil, onde existem os contratos entre empresas. E me perguntam coisas assim o tempo todo. Outro dia uma aluna, ela queria dar uma advertência no seu empregado, registrado, tudo correto, mas ele tinha destratado uma freelance. Como assim? Oi, freelance? Não existe freelance no Brasil. Freelance é uma forma de contratação lá nos Estados Unidos e em outros países. Aqui não existe. Como é que você vai dar uma advertência porque ele destratou alguém que não existe? O primeiro erro é você desconhecer por completo a legislação que atende todas as demandas trabalhistas, a CLT, que ela foi consolidada lá em 1943, mas até hoje os empresários não conhecem e ficam achando que isso é uma questão de jurídico. Não é de jurídico. Você é empresário, é do seu bolso que sai. Você tem sim que conhecer como é que funciona a legislação. As leis trabalhistas, elas já existem há muitos anos e elas não são justas. Elas existem justamente para proteger os trabalhadores, proteger os empregados. Portanto, as leis trabalhistas, elas são protecionistas, isto mesmo. Elas estão ali para fazer a proteção. É mais ou menos como as leis ambientais. Para que servem as leis ambientais? Para proteger o meio ambiente. Se você comprar uma casa e no fundo da tua casa passa um rio, um riacho, tem uma fonte de água, você não vai poder concretar o fundo da sua casa. Ah, mas a casa é minha, fui eu que comprei, fui eu que paguei, eu tenho aqui o documento dizendo que a casa é minha. Esqueça, as leis ambientais são protecionistas, elas vão proteger aquela água que corre no fundo da tua casa e aquilo não te pertence, aquilo não te pertence. É a mesma coisa com as leis trabalhistas, elas existem para proteger os empregados, mas se você contrata um MEI, esquece, né? Esquece, porque aí você saiu completamente da área das leis trabalhistas. Aí você passou para a esfera civil. Vão ser duas empresas, dois CNPJs discutindo. Não venha me dizer que esse assunto é chato, pois assunto que coloca ou que tira dinheiro do seu bolso não pode ser chato, nunca. Você precisa aprender. Aprender como é que funcionam as leis e nós vamos falar mais sobre isso na nossa última aula. Neste momento, você quer o quê? Quer que a sua equipe gere lucro? Então, pare de colocar o seu patrimônio em risco, porque senão, em lugar deles gerarem lucro, ainda vão levar tudo aquilo que você tem. E é muito comum gestores empresários acharem que ao contratar um PJ, irão economizar e deixarão de pagar férias, 13º, etc. Eles acham que isso é algo incrível e que é uma grande economia. Mas como é que você vai fazer para aplicar as advertências, as suspensões, até mesmo dar uma justa causa nessa pessoa? Se ele é um empresário, ele não é um empregado. E como é que você vai fazer com que ele siga as regras da empresa? Colocar o regulamento interno para funcionar. Essa é uma economia momentânea e que pode te colocar como refém na mão dessa pessoa, porque basta que ele tenha emitido todas as notas fiscais sequencialmente para você, ou seja, de repente você é o único cliente dele, ou então basta que ele tenha cumprido os horários na sua empresa, que ele não possa se atrasar, que ele tenha que seguir as suas ordens, que exista pessoalidade, ou seja, ele não vai poder enviar outra pessoa no lugar dele. Basta isso acontecer para que já se estabeleça um vínculo de emprego e essa pessoa vai ter um vínculo empregatício e se ela entrar na justiça, ela ganha. E você vai fazer o quê? Vai reclamar. Vai dizer que o empregado sempre ganha, que a lei está sempre a favor dele. Pessoal, vamos parar, né? Sim, ele vai ganhar, porque o empresário dá brecha. Não é assim que você vai economizar na sua empresa, não é assim que você vai ganhar dinheiro. E se tratando de lei,
Todos sabem, pagou errado, paga 2 vezes. E você vai fazer o que para absorver esse prejuízo no seu dia a dia? Não cometa este erro que coloca a sua empresa em alto risco. Eu já vi empresários até mesmo fecharem a empresa por dívidas trabalhistas. Não faça isso. Se você colocar somente este ponto em prática e começar a regularizar a sua empresa, você já vai entender quanto dinheiro você vai deixar de perder, porque isso não dá certo. Mais cedo ou mais tarde, eles entram na justiça. Eu tinha um sentimento que eu queria crescer, cada vez crescer mais. Eu, como empresário, tenho essa visão, tenho esse sonho, e eu sentia que uma coisa me bloqueava muito, que era conseguir funcionários bons. E a Carmen, com o conteúdo que ela me passou, com tudo que eu aprendi com ela, eu consegui ter a confiança que eu precisava para montar uma equipe boa, uma equipe realmente de alta performance. A principal frase que eu vou levar do curso é que a gente é o melhor funcionário da nossa empresa. Tem que parar com isso, assim. Isso é o principal, assim, que eu estou levando. E o curso está ajudando bastante, assim, nisso. Assim, gratidão, entendeu? Porque realmente diante daquelas situações, e você sempre falava, documenta tudo, e hoje eu coloco isso em prática, eu documento tudo, e estou vendo bastante resultado, né? Eu queria dizer para você que o seu curso foi um divisor de águas na minha vida. Foi uma coisa que eu pedi tanto a Deus, que Deus iluminasse, que aparecesse uma pessoa para que pudesse me orientar na minha empresa, porque eu já estava desesperada. Eu estava ao ponto de fechar a minha empresa, eu queria desistir de tudo. Ele foi maravilhoso te conhecer. Muito obrigada por você estar aqui. E venha para o grupo de WhatsApp comentar todas as suas dúvidas. Temos empresários de todo o Brasil participando, norte, sul, leste, oeste, e eu respondo pessoalmente a maioria das questões, respondo todas as que eu consigo. Ou então eu coloco na nossa pauta de vídeos e elas irão formar os vídeos do YouTube. Me acompanhe no YouTube. Também estou lá no Instagram, no Telegram, no Facebook. Participe sempre com dicas para você que é empresário. Venha aprender como você fará para contratar uma equipe que gera lucro. E assim a gente vai chegando ao final dessa nossa primeira aula, onde eu pude te mostrar que muitos dos problemas que a sua empresa passa hoje começam lá na porta de entrada, quando você contrata as pessoas que colocam a sua empresa em risco e te amargam prejuízos financeiros e mesmo deixam a sua saúde abalada. E isso não tem preço. Vamos parar de correr esses riscos e vamos cuidar das pessoas que entram na nossa empresa. E se essa aula foi importante para você, compartilhe, porque outros empresários também querem ter uma equipe que gere lucro. Ninguém quer uma equipe que gere alto risco, alto prejuízo. Não é isso que a gente quer. Eu vou lhe ensinar como ter uma equipe que gera lucro.